Capítulo 16. Mandamento 2. Ame seu marido. Que ensinem as mulheres mais jovens a serem prudentes, a amarem seus maridos. Tito 2:4. Amá-lo significa colocar as necessidades dele antes das suas. Eu sou uma ministra. Se você for uma esposa, também é uma ministra. Nosso ministério é direcionado para os nossos maridos e depois aos nossos filhos. Nós fomos criadas para sermos auxiliadoras idôneas. Cada dia e noite devemos estar preparadas para ministrar suas necessidades. Um homem comum. Prezado senhor e senhora Pierce, eu estou diante de um dilema e preciso que vocês escrevam para minha esposa, explicando-lhe que o que eu lhe digo é verdade. Minha esposa acha que eu sou um pervertido sexual, só porque eu preciso de sexo. Ela acha que eu não sou sensível às suas necessidades, quando eu quero manter relações e ela não, o que acontece na maior parte do tempo. Ela me atende, porém ofendida, pois diz que eu não a amo o suficiente para respeitar a sua falta de vontade. Eu tentei explicar a ela que para um homem a vontade de sexo é como a vontade de comer. Quando não faço uma refeição, fico rodeando a cozinha, abrindo os armários, a geladeira, só fuçando e procurando por algo. Expliquei que ficar alguns dias assim, sem sexo, me deixa exatamente nessa mesma condição. Por mais que eu a ame e respeite seus sentimentos e necessidades, continuo tendo essa necessidade sexual intensa, que só se acalma quando é satisfeita. São raras as ocasiões em que tudo está exatamente do jeito que ela gostaria. Ou está cansada, ou com dor nas costas, ou com algum desconforto íntimo, ou surge outra razão qualquer. Tentei convencê-la de que, ao agir assim, ela me deixa mais vulnerável à tentação. Isso sim a deixou furiosa. Agora, para ela, não sou apenas um tarado, mas também um infiel de coração. Resultado? Ela se irrita cada vez que uma moça atraente passa por perto. Peço que, por favor, digam a ela que eu preciso da minha esposa. Essa é a minha essência da questão. Sou normal. Todos os homens precisam de uma mulher. Ela diz que se conseguir chegar até os 23 anos sem sexo, não há motivo para precisar agora. Respondi que, quando era solteiro, não tinha que ver uma mulher se despindo, nem deitar ao lado dela sabendo que poderia ter intimidade se quisesse. Tudo o que eu quero é chegar em casa e ser um homem de família. Quero me deitar à noite com uma mulher feliz por eu ser seu esposo. E quero fazer amor a cada poucos dias para não ficar pensando nas mulheres do meu trabalho. Será que vocês poderiam escrever para ela explicando tudo isso? Talvez, ouvindo de vocês, ela entenda que eu também tenho sentimentos. Sentimentos físicos e sentimentos emocionais. Miqueias. O propósito supremo de Deus para você é suprir as necessidades de seu marido. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5, 31, 32. O principal alvo de Deus é que você supra as necessidades de seu marido. Desde o princípio, a intenção de Deus era que a mulher passasse sua vida ajudando seu marido a realizar seus sonhos e ambições. Deus nos destinou para sermos conforto, bênção, recompensa, amiga, incentivo e braço direito dele. Como posso te ajudar, Adão? Segure a outra ponta desse tronco e me ajude a movê-lo para cá. Qual é o próximo projeto que devo fazer, Adão? Prepare o meu jantar todas as noites e cuide bem dos nossos pequenos. Você está construindo uma cerca muito resistente e o portão está ficando lindo. Tenho muito orgulho de você, Adão. O que quer que eu faça agora? Tire suas roupas bem devagar para que eu possa observá-la. Sim, você é uma ótima auxiliadora idônea. Quando uma mulher não tem interesse pela paixão que mais absorve um homem, ele sente que ela não tem interesse nele. Referencial. O homem tem um conceito de amor e casamento diferente do conceito de uma mulher, especialmente depois de ter passado vários dias sem sexo. Bem como sabe, este livro não é um guia para o homem, portanto, omitirei a parte dele e me ocuparei com os nossos deveres.
Deus descreve o matrimônio dizendo: "E os dois se tornarão uma só carne", o que quer dizer que os seus corpos se uniram. Muitos homens sentem que o casamento não é exatamente o que eles esperavam. Alguns passam a juventude inteira sonhando com a paixão intensa que vão desfrutar com a mulher que amam mais do que a própria vida. Sonham com a expressão da unidade que terão somente com ela. E isso realmente é o que Deus idealizou para o homem no que diz respeito ao amor. O homem se lembra dos olhares apaixonados e amorosos que sua amada lhe lançava antes do casamento. Naturalmente, ele presumia que ela sempre o veria dessa forma amorosa. Quando eles estavam comprometidos, ela o fazia sentir assim. Ele via isso refletido em seu rosto. Tudo o que ele queria era satisfazer aquele animal faminto que via nela, e por um tempo ela era tudo o que ele esperava. Mas então isso desapareceu. Ela não tinha mais interesse. A indiferença dela ao sexo é um reflexo de seu coração, e ele sabe disso. Há uma infinidade de desculpas que as mulheres usam para explicar por que não preferem ou não querem responder sexualmente ao seu marido. Acho que já ouvi todas. Seu esposo sente na alma que todas as suas justificativas de recusa são exatamente isso: desculpas para não amá-lo. Quando uma mulher não se interessa por esta paixão ardente, que é mais um consome, ele entende que ela não se interessa por ele. Quando uma mulher apenas permite, coopera e tolera, ela deixa seu homem sentindo-se incompleto. Se para ele o sexo fosse apenas a cópula, ele faria seu depósito e ficaria satisfeito. Mas para ele, sexo é intimidade, uma fusão de espíritos, uma maneira de dizer: eu te amo, eu preciso de você, eu gosto de você. As necessidades mais básicas de um homem são amor sexual caloroso, aprovação e admiração. Se sua esposa está disposta, mas indiferente, ela não está expressando sexo nem amor. A mulher que acredita nas desculpas que dá ao seu marido, ou pensa que pode convencê-lo da veracidade delas, é tola. Sua indiferença ou entrega parcial de si o faz sentir-se incompleto e não amado. Por sua desobediência a Deus nessa área do amor, a mulher está lançando uma terrível maldição sobre seu marido. Esta postura é equivalente a se o seu marido estivesse lhe dizendo: você é uma esposa péssima, estúpida e feia, mas ainda serei um bom marido e te beijarei hoje. A esposa de um homem tem mais influência na vida dele do que qualquer outra coisa ou pessoa. O homem é impelido a ter sucesso. Os hormônios o impulsionam a ser o melhor em seu trabalho, a dirigir agressivamente, a construir o melhor prédio, a compor a melhor peça musical. Contudo, sua motivação mais forte é ter sucesso como amante. Fazer a sua mulher se sentir esplêndida quando ele a toca é a prova máxima de sua masculinidade. É como ele se mede. Ele não pode ver a vida de uma maneira diferente. Foi assim que Deus o fez. Ele precisa de uma esposa, uma ajudadora, uma companheira que satisfará as necessidades que Deus colocou nele. Se uma esposa não supre as necessidades de intimidade e sexo de seu marido, ela será uma ajudadora não idônea, uma assistente inadequada para a tarefa para a qual Deus a criou. Grande pecado. Nenhuma mulher ama realmente seu marido se ela não procura agradar-lhe nesta área tão importante. Ainda que a vida íntima em si não te interesse tanto, pelo menos empenhe-se o suficiente para proporcionar a ele um bom sexo. Afinal, se você não está amando seu marido, está em grande perigo de blasfemar a palavra de Deus, que amem seus maridos. A Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e não faz está pecando. Tiago 4,17. Espero que você apenas não soubesse que sua falta de interesse sexual pelo seu marido era pecado, mas agora você já sabe. Seu ministério ordenado por Deus. Querido senhor e senhora Pierce, amamos muito das suas publicações e esperamos que possam nos ajudar. Nossa pergunta é: como é um casamento centrado em Cristo, sexualmente satisfatório e íntimo? Nosso casamento é excepcionalmente maravilhoso, exceto pela área sexual. Meu marido sente que o interruptor se desligou em mim após o nascimento de nossos filhos e que eu não aproveito as relações como antes. Eu acredito que ele está certo nessa avaliação.
Às vezes sinto vergonha do ato sexual e penso que sexo oral é algo ruim, embora antes eu gostasse. Temos orado ao Senhor pedindo algumas orientações para isso. Vivemos mais como melhores amigos, que fazemos tudo juntos, menos amor. Agradeceríamos muito qualquer ajuda ou conselho que possa nos dar. Ambos queremos resolver esta questão de vez, atenciosamente. Senhora C. Mas, por causa da fornicação, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido cumpra, conceda, à mulher o dever conjugal, a satisfação sexual. E do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Nem tampouco o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis uns ao outro, senão, talvez, de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração. Pois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios 7, 2 e 5. Estimada senhora C., você não estaria me escrevendo se não fosse porque ambos estão infelizes com a relação atual. Sabe que está errada. Quando se casou, você firmou o compromisso de ministrar, isto é, atender, às necessidades dele. O trabalho de sua vida é servir a seu marido. Matrimônio significa ser uma só carne, não melhores amigos. Na prática, você não está em uma relação de casamento com seu marido. Estão vivendo em estado de divórcio, por estarem separados um do outro. Deus ordena em 1 Coríntios 7,5: não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Deus nos diz claramente que não manter relações sexuais regulares é dar a Satanás a oportunidade de tentar o casal. Esposa, o mandamento de Deus é que você seja a parceira sexual mais empolgante de seu marido, pronta para desfrutá-lo a todo momento. Fazer menos que isso é um grave erro. Se você ama seu marido, como Deus manda, você sempre irá procurar dar-lhe prazer. Fazendo assim, cumprirá seu papel de ajudante adequada. O casamento significa ser uma só carne e não melhores amigos. O anjo anunciou para Sara, aos seus 89 anos de idade, que ela e Abraão iriam fazer sexo e ter um filho. Ela respondeu com riso e disse: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Gênesis 18, 12. Deleite é o que Sara recordava e experimentava com seu marido. E ela é mencionada em Hebreus como uma das colunas da fé. O filho de Sara, Isaque, encontrou consolo para sua tristeza pela morte de sua mãe por meio da realização sexual com sua esposa Rebeca, conforme registrado em Gênesis 24, 6. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi dada por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Um livro inteiro da Bíblia, Cantares de Salomão, é dedicado a cantar louvores a Deus pela prazerosa expressão de amor na união sexual de um homem com sua esposa. Sua descrição de prazer erótico é tão bem descrita que alguns sentem vergonha ao lê-lo ou escutá-lo em voz alta. Escreveu um comentário sobre este livro, chamado Sexo Santo. Debbie. Os seus braços são meus braços. Querido Senhor Spears, já faz muito tempo que não me sinto perto de Deus. Algo estava faltando. Eu me sentia vazia e só. Na verdade, não fazia ideia do que estava errado. Não tinha propósito como mãe, minha disciplina com os filhos era instável e cheia de irritação, minha administração da casa era deficiente. No passado, meu esposo e eu tínhamos uma ótima relação, mas isso, inclusive, vinha enfraquecendo. Eu costumava chorar até pegar no sono, sem saber o que estava errado. O marido tentava ter intimidade comigo durante aquela época do mês e eu geralmente o afastava. Ele sabia que aquele momento tinha chegado de novo, mas me assegurava que só queria me dar prazer. Na verdade,
Há anos ele tenta me proporcionar momentos de prazer, mesmo quando não fazemos tudo, mas eu sempre recusei. Acho que sou muito rígida. Para mim é tudo ou nada. Então, quando eu sentia que não podia aproveitar tudo, era como se não fosse nada. Porém, ontem à noite, depois de rejeitar meu marido mais uma vez, clamei a Deus em meu coração e comecei a chorar e orar. Depois de um tempo, os soluços cessaram e eu me acalmei. Meu querido marido, sonolento, me abraçava e me deixava esgotar minhas lágrimas. Foi nesse momento que senti como se Deus me dissesse, com uma voz suave e tranquila: esses braços que te envolvem com tanto carinho são meus braços. Senti o calor e a força dos braços do meu marido ao meu redor. Entendi que ao rejeitar meu marido, eu estava rejeitando o Senhor. Não era à toa que me sentia tão só. Eu estava me recusando a receber conforto justamente de quem Deus colocou para ser meu Salvador e guia aqui na terra. Com quanto entusiasmo, então, corri para o meu marido. E como estou animada para continuar assim. A vida é um aprendizado contínuo. Limites, regras autoimpostas, todas são a mesma coisa. Hoje foi como um novo dia. Meus filhos, minha casa, minhas tarefas. Eu vi tudo com outros olhos. Olhos de gratidão, coração agradecido e uma alma cheia de alegria e amor. Sherry. A mulher sábia entende a necessidade do marido. Busca satisfazer seus desejos antes mesmo que ele perceba. Nunca o deixa sonhando acordado fora do lar. Supre cada um dos seus desejos. Blasfemando a palavra de Deus. Prezado Sr. Spears, tenho uma pergunta. Seria pecado eu me castrar? Sou marido e pai e simplesmente não consigo me satisfazer com minha esposa porque ela não quer sexo com frequência. A Bíblia diz: quem olha para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Não seria melhor, no meu caso, me castrar? Conversei com minha esposa e ela não se importa. Estou cansado de pecar. Senhor, me. Esta é uma carta verdadeira de um homem real. Ficamos chocados. O que dizer a um homem disposto a abrir mão da sua virilidade para evitar a luxúria causada pela indiferença da esposa? A gravidade do pecado dela é assustadora. Ela não tem nenhum temor de Deus Todo-Poderoso. Blasfemou a palavra de Deus com seu egoísmo, pensando só nas próprias necessidades, sem amor pelo marido. Nunca, jamais cometa um pecado tão grave. Esse marido precisa saber que Deus diz: a mulher não tem domínio sobre seu próprio corpo, mas o marido. E também o marido não tem domínio sobre seu próprio corpo, mas a mulher. Não se recusem um ao outro, para que Satanás não os tente por causa da vossa incontinência. 1 Coríntios 7, 4 e 5. Deus dá ao cônjuge pleno acesso ao corpo do parceiro para satisfação sexual. E lembre-se, indiferença é indisposição. Uma questão de fisiologia. Deus fez os homens para precisarem de sexo. Ele deve encontrar alívio para seu desejo sexual acumulado, mesmo que isso signifique derramar sua semente em seus sonhos. Em 1 Coríntios 11, 9 diz: nenhum homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Cada homem é um pouco diferente no que diz respeito às suas necessidades sexuais. Se ele estiver doente, cansado, estressado, com medo, sentindo-se rejeitado ou até mesmo distraído em um grande projeto, seu desejo sexual pode diminuir ou até ficar suspenso por 1 ou 2 semanas. Uma alimentação saudável, por outro lado, influencia positivamente o interesse sexual do homem, melhorando a função erétil e a libido. O homem tem um impulso sexual aumentado também depois de emoções fortes ou atividade física. Se estiver empolgado com algum sucesso, pode ter uma necessidade maior do que a habitual. Até o clima afeta os impulsos do homem. O homem com uma necessidade irregular da mulher e ordenou à esposa que garantisse que essa necessidade fosse satisfeita por ela. O homem é negativamente afetado quando sua esposa responde sem entusiasmo à sua procura íntima.
O pobre homem nunca sente um alívio completo e, por isso, nunca fica totalmente satisfeito, de modo que receia ser algum tipo de perverso sexual, por necessitar de sexo com tanta frequência. É como se ele comesse um pequeno bocado de vez em quando, mas nunca sentasse para comer uma boa refeição, como um suculento e generoso bife com salada. Uma boa esposa sabe que quanto mais intensa for a resposta dela, mais prazeroso pode ser o orgasmo do marido e mais completa e duradoura será a sua satisfação. Quando você responde com pouco entusiasmo, está dizendo para ele: você tem só metade do meu coração. Uma resposta pela metade da esposa pode transformar um homem doce e carinhoso em um velho rabugento. Pode transformar um homem muito ativo em alguém emocionalmente instável no trabalho, em casa e até na igreja. Deus criou o homem com uma necessidade regular da mulher e ordenou à esposa que assegure que essa necessidade seja inteiramente suprida. Faça um favor a si mesma e a todos ao seu redor. Dedique pelo menos 15 minutos a cada poucos dias para satisfazer plenamente o seu marido. Quando uma mulher frustra seu marido nessa necessidade vital que Deus colocou nele, deve tremer de temor pelas consequências. Lembre-se, todo o ego dele está ligado a essa experiência sensual. Para ele, o sexo é a máxima expressão do seu amor profundo por você, a medida mais plena de intimidade contigo que ele pode imaginar. Todo o seu corpo, alma e espírito são arrebatados aos lugares celestiais da terra, nesse único ato de compartilhar esse amor com você, ao lhe dar dele mesmo. Hormônios, curso básico. Todas nós, mulheres, basicamente temos os mesmos hormônios. Nos últimos 50 e tantos anos, os meus oscilaram um pouco, mas eu fui completamente mulher durante todo esse tempo. É impressionante, não é? Na adolescência, no casamento, nas gestações, partos, menstruações, menopausa, o que for, nossos hormônios sempre estão presentes, preservando nossa feminilidade. De forma geral, toda mulher tem os mesmos impulsos sexuais. Você ama o seu marido da forma como ele precisa ser amado? O amor como você foi criada para amá-lo? Se sua resposta não é muito positiva, você está deixando a porta aberta para que ele seja tentado por outras mulheres. O homem é andar na verdade e manter alta integridade. Mas a mulher que confia demais nessa capacidade do marido de resistir a tudo, ao mesmo tempo em que cria circunstância que o provam o limite, está agindo de forma insensata. O seu dever é satisfazer as necessidades sexuais dele. A responsabilidade dele de ser fiel a você e a sua de ser fiel a ele são igualmente importantes. E como esposas, teremos que prestar contas a Deus da nossa fidelidade nessa área. Eu costumo chamar isso de ministrar ao meu marido. E ele diz que eu sou uma excelente ministra. Quando você realmente ama e respeita o seu marido, a simples ideia de que ele ame alguém como você deve aquecer o seu coração e criar em você o desejo de lhe dar prazer. Para a mulher, a expressão sexual começa em sua mente e coração. Amar e entregar sua essência é abrir mão do próprio interesse, é colocar as necessidades do outro acima das suas. A mulher decide se terá ou não interesse pelas necessidades do marido. Se sua maior prioridade são as suas próprias necessidades e sentimentos, você inevitavelmente verá o sexo apenas como algo carnal e voltado para a sua própria satisfação. Uma perspectiva hedonista. Mas se você encarar o sexo como um ministério ao seu marido, será um ato altruísta de bondade. Não é preciso que você espere sentir desejo para buscar intimidade. Basta querer suprir a necessidade dele. Vou contar um segredo. Quando a necessidade do seu marido se torna prioridade para você, a experiência passa a ser prazerosa para você também. Foi assim que Deus planejou. E o princípio é universal. Compare, por exemplo, com nossos deveres cristãos. Não ministramos aos outros porque queremos receber bênção, mas porque queremos abençoá-los.
Se há retorno para nós, vemos como um bônus. Eva foi criada para ser ajudante de Adão. A mulher não se realiza buscando realização pessoal, mas sim cumprindo seu papel de ser bênção para o marido. E a recompensa acaba voltando para ela. Os hormônios respondem a estímulos. Lembra da história de Ruth? Ela entregou seu bebê à idosa Noemi para que a amamentasse. É fato que uma mulher idosa, mesmo sem ter tido um bebê por décadas, pode produzir leite se houver estímulo físico, pois o ato de o bebê sugar-lhe o seio ativa as glândulas. Até mesmo uma mulher que nunca engravidou pode amamentar, desde que haja estímulo constante. Pode levar dias ou semanas, mas funciona. Repito este fato reconhecido na área da saúde. Hormônios respondem a estímulos. A mulher cujo coração e mente estão voltados para agradar ao marido tem seus hormônios prontos para serem despertados. Antes que esses hormônios comecem a agir, uma boa esposa deve responder ao marido com alegria, simplesmente porque encontra prazer em dar prazer a ele. Fale de menopausa. Conheço bem e sei que é uma desculpa fraca. Não me diga que é desconfortável ou doloroso, pois seu corpo não é especial nem diferente do que Deus criou. E é o seu Criador, mesmo quem espera que você se entregue ao seu marido livremente. Chega de pretextos. Decida encontrar maneiras de superar essas barreiras e dê ao seu cônjuge o prazer que ele deseja receber unicamente de você. Deus conhece seu coração. Quando você realmente ama e reverencia o seu marido, a simples ideia de que ele ame alguém como você deve aquecer seu coração e despertar o desejo de agradá-lo. Se o seu coração estiver bem com Deus, você vai priorizar e se concentrar nas necessidades dele, deixando de lado atitudes egoístas ou resistentes. Seus hormônios estão aí, prontos para serem ativados. Procure seu marido com a intenção de se divertir com ele. A mulher sábia planeja com antecedência. Você também deve ler o livro Sexo Santo, de Michael Pierce. Desperta, meu amado. Prezados senhores Pierce. Quando peguei o livro Sexo Santo, confesso que tive receio de lê-lo. Achei que vocês iriam dizer que o que eu estava sentindo era errado. Mas não foi nada disso. Na verdade, vocês me deram um presente maravilhoso. Estamos casados há 26 anos e nosso amor só melhora com o tempo. Nossa vida sexual sempre foi satisfatória. Cada um de nós procura agradar ao outro. Tenho um companheiro incrível na cama e me sinto muito abençoada. Nunca tive dificuldade em desfrutar do meu marido, mas ultimamente tenho sentido um desejo mais profundo, uma fome dele. Eu pensava que isso fosse errado. Às vezes em que eu o beijava, da cabeça aos pés, para mim, era um momento de adoração, até de veneração. E eu achava que não deveria sentir isso. Eu o amava tanto e queria expressar tudo o que sentia, mas lutava contra a sensação de que não era correto. Há momentos em que o prazer é tão grande que, ao terminar de fazer amor, eu choro. Ele já me perguntou o motivo e eu não sei explicar. Apenas sinto, com todo o meu ser, uma gratidão imensa pelo seu amor. É uma sensação de plenitude. Vocês me ajudaram a compreender que nosso Criador nos fez com espírito, alma e corpo, e que a união sexual pode ir muito além do físico. Ela pode ter uma dimensão espiritual e emocional que é pura e santa. Hoje, às 2 da manhã, terminei de ler o livro. Acordei meu amado e me entreguei a ele sem reservas. Depois chorei nos seus braços. E tudo estava bem. Obrigada pelo livro Sexo Santo. Brenda. A união do casamento entre um homem e uma mulher é uma figura da nossa relação com Cristo. É um grande mistério. A união física entre ambos é tão bela, tão espiritual, que Deus a usa como ilustração de nossa relação com Ele. Esse grande mistério envolve proximidade espiritual, transparência emocional, intensidade de sentimentos e o ato amoroso da relação sexual. O matrimônio, em sua plenitude, foi a escolha de Deus
para representar Cristo e a Igreja. Não foi invenção de Adão e Eva transmitida ao longo dos séculos. Antes, foi instituído pelo próprio Deus. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13, 4. A grande satisfação de Brenda não vem do seu marido ser excepcionalmente espiritual, sensível ou ter algum talento sexual especial. O que esse casal vive é o que Deus deseja para todo matrimônio. Vemos que nas orientações bíblicas referentes à relação marido e mulher, Deus sempre fala prioritariamente à esposa, dizendo-lhe que se sujeite, e depois ao seu marido, dizendo-lhe que a ame. A relação de Brenda começou com uma atitude de honra e gratidão ao marido, e você pode ver onde isso a levou. Há 3 coisas que me maravilham, e 4 que não consigo compreender: o rastro da águia no céu, o rastro da serpente sobre a rocha, o rastro do navio no alto mar e o rastro do homem na donzela. Encontrei aquele a quem minha alma ama, agarrei-me a ele e não o deixei. Cantares 3:4. 1 milhão de agradecimentos. Quando eu estava finalizando este livro, recebi uma grande caixa pelo correio. Ela estava cheia de deliciosas maçãs, embaladas em casa, e farinha para pão de abóbora. As moças do escritório que receberam a correspondência puderam sentir o aroma encantador, mesmo sem abrir a caixa. Como eu não reconheci o nome do remetente, fui procurar até encontrar uma carta que explicava aquele presente maravilhoso. Aqui está a carta para que vocês também possam desfrutar. No dia seguinte, saboreamos uma torta de maçã deliciosa. Estimados Michael e Debbie Pierce, olá! Meu marido e eu estamos muito agradecidos a vocês dois. Acabamos de assistir aos vídeos sobre casamentos. Maridos, amem suas esposas e esposas honrem seus maridos. Precisei pedir perdão ao meu marido várias vezes. Assistimos primeiro a mensagem para as esposas e uma semana depois meu esposo disse que era a hora de vermos a mensagem para maridos. Antes de colocar o vídeo, ele brincou: "Estou até com um pouco de medo." Mas foi excelente. Depois li o livro Sexo Santo e uau! Muito obrigada. Naquele momento, decidi enviar para vocês minha torta de maçã em conserva e farinha para pão de abóbora com especiarias. 2 aromas maravilhosos quando estão assando no forno. Recentemente, meu marido comentou sobre a grandeza de Deus e disse que há 1 ano ele teria afirmado que era Deus quem estava nos separando. Culpa minha, na verdade, por tentar ser a consciência dele. Mas agora, disse ele, é Deus quem está nos unindo cada vez mais. Não consigo expressar o quanto sou grata. Vejo paz e alegria até mesmo nos nossos filhos. Pessoalmente, acredito que toda mulher deveria ler o livro Sexo Santo. Já o emprestei para várias amigas e elas e seus maridos também estão muito agradecidos. No momento, estou conversando com a esposa do meu pastor para ver se ela quer ler também. Minha amiga e eu brincamos dizendo que quando ficarmos mais velhas, ela vai ensinar as esposas a serem submissas e eu vou ensiná-las a dançar a dança do ventre para seus maridos. Como a vida tem se tornado alegre na nossa casa. Louvo a Deus por ser tão paciente comigo e pelas muitas bênçãos que tenho recebido. Nunca deixo de me impressionar com a grandeza e profundidade do amor do Pai. Enfim, aproveitem as sobremesas, porque nós estamos aproveitando os nossos. Obrigada, obrigada, obrigada. A ajudadora idônea dele, Melanie.